Olá pessoal, tudo bem? Eu sou James Solon, professor de astronomia do Grupo de Astronomia de Pernambuco, e essa é mais uma live sobre os destaques do céu de maio de 2019. A gente vai resumir os principais eventos e fenômenos astronômicos que a gente vai ter nesse mês de maio e também vou citar sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas, que embora tenha ocorrido seu auge agora do final de semana, né, do domingo para segunda, e agora tanto do sábado para o domingo como do domingo para segunda, a gente ainda tem o fenômeno ocorrendo ainda nesse início de semana. É importante destacar isso. Bem, nesses principais fenômenos que a gente vai ter no mês de maio de 2019, a gente vai ter conjunções muito interessantes nesse mês, especialmente entre planetas. Conjunções que envolvem planetas com planetas é bem interessante para que a gente tente observar e explorar mais essa questão da observação, tanto visual quanto com instrumentação. E também entender a localização desses corpos celestes. No caso, alguns se destacam mais no céu e auxiliam a nossa percepção de outros. Então, bem interessante, tanto da gente observar e, quem sabe, registrar essas conjunções planetárias que serão destaque neste mês. Mas a gente vai ver sobre os planetas, né, que se destacam, a visibilidade dos planetas que se destacam neste mês de maio de 2019. Bom, e aqui na tela do Starry Night, a gente já vê aqui o horário do anoitecer, o início da noite, em que a gente tem aqui baixo no horizonte. Isso está acontecendo a cada mês que está passando, dentro de 2019, é o planeta Marte. Ele está ficando cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste, sentido onde o Sol se põe. Apesar disso, ele ainda vai estar bem visível, né, nesse mês de maio. Quando a gente diz bem visível, é no final, é assim que anoitecer, no iníciozinho da anoitecer, e nas primeiras horas das noites de maio. Então, ainda é possível vê-lo no céu. E hoje, aqui, a data da transmissão, 6 de maio de 2019, a gente já percebe aqui a Lua em conjunção com a estrela Aldebaran, que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. Isso é interessante perceber que a gente também nota, né, o movimento da Lua em relação no céu, né, em relação ao seu deslocamento no céu. Aqui, na data de hoje, da transmissão, ela está aqui em conjunção, próxima aparentemente da estrela Aldebaran de Touro. Na sequência, se eu passar aqui para o próximo dia, ela vai estar em conjunção com o planeta Marte, também próxima aparentemente do planeta vermelho. Nesse período, né, de mês de maio, a gente, nas noites, melhor dizendo, no início da noite, a gente só tem a visibilidade do planeta Marte. Isso vai mudar um pouco ao longo dos próximos meses, e quem já acompanha os destaques do céu sabe que realmente a dinâmica do sistema solar vai modificando a posição, e a gente estava praticamente só com Marte imperando durante as noites, né? Sendo evidente durante as noites. Tanto noites que eu falo é aquele período que vai do anoitecer até ali à meia-noite. Já pela madrugada a gente sabe que temos outros planetas que estão em destaque. Aqui a gente já percebe a constelação de Órion se despedindo cada vez mais no horizonte oeste, próxima do horizonte oeste, uma vez que a gente está iniciando cada vez mais a nossa aproximação do solstício de inverno, que é o inverno no hemisfério sul, que será no próximo mês de junho. O que significa que a gente vai deixar de ver mais a constelação de Órion para ver mais a próxima constelação que está oposta, né? Melhor dizendo, não próxima, mas que está oposta, que é a constelação de Escorpião, que pré-anuncia, marca aí o início
do solstício de inverno. É bem interessante perceber essa mudança que o céu já vem mostrando para nós. Bom, esse aqui é o que se destaca tanto o planeta Marte, essa conjunção que já temos hoje na data da transmissão, amanhã, 7 de maio, a conjunção da Lua com Marte, como citei há pouco. Então, essa é a parte que se destaca mais no início das noites de maio. Lembrando que isso aqui é a visão oeste, o planeta Marte. Aí agora a gente vai na sequência para ver a nossa visibilidade do leste, no sentido que o Sol nasce. Enquanto vai passando aqui, eu vou modificar o horário, que serão a partir das madrugadas de maio de 2019. Bem, aqui eu vou botar ligeiramente mais cedo. Se a gente começar a observar o céu no início das madrugadas de maio, a gente já vai perceber dois planetas bem evidentes no céu. Muita gente que já acompanha os destaques do céu e que comenta e que também acompanha, já vê nos meses anteriores a presença de Júpiter e Saturno no céu a leste, sentido leste, onde o Sol nasce, que é a presença dos planetas Júpiter e Saturno no céu. Isso é bem interessante porque a gente já está acompanhando isso e percebe essa mudança desses planetas quanto ao deslocamento deles no céu. E é bem notável esse deslocamento. E, notavelmente, você vai perceber, aqui eu estou mencionando o início das madrugadas, mas ele já está nascendo muito mais cedo, é o planeta Júpiter. Júpiter, que é bem brilhante, bem notável no céu, não tem nenhuma dificuldade de percebê-lo no céu. Eu vou enfatizar dessa vez não pela ordem, né, Mercúrio, Vênus, Marte, mas sim por essa questão do horário, do mais cedo, não aquele horário de madrugada ou meio de madrugada. Já já eu vou mencionar e mostrar quem é visível de meados até o final das madrugadas. E aqui a gente percebe bem o planeta Júpiter, e logo mais abaixo vai estar o planeta Saturno. Saturno ele é mais discreto quanto a percebê-lo no céu, né? Ele é menos brilhante, é mais afastado dos planetas visíveis a olho nu, então é um desafio significativo vê-lo. Dá para ver bem. Quando eu digo desafio, é porque dependendo da condição de céu que você se encontra, pode ser que seja difícil notá-lo assim com facilidade. Mas quem já tem aquela boa percepção e que também tem um céu não tão poluído quanto a poluição luminosa, facilmente observa. Eu já tanto observei desde os meses anteriores e agora também em maio, que além de Júpiter, quando você desce mais no céu, você já encontra de cara Saturno. Lembrando que ele é menos brilhante, porém vai depender aí da questão do céu. Porque há relatos de que, devido à poluição luminosa estar mais acentuada nos centros urbanos, atrapalha moderadamente essa percepção de Saturno no céu. Claro que ele está aqui até bem posicionado entre as estrelas de Sagitário, então ele se torna até um pouco destacado. A tendência, tanto de Júpiter como Saturno, nos próximos 2 meses, é eles acentuarem esse brilho, ficar mais notáveis no céu e visíveis mais cedo. Isso é bem interessante de perceber. Eu citei quanto ao início, aqui é o início da madrugada, mas Júpiter ele já é visível desde meados, né, das noites, agora em maio. O que isso significa? Quando a gente for olhar a partir das 9 horas da noite, tanto de hoje, data
aqui tanto data da transmissão como nas noites seguintes, você já vê Júpiter em meados das noites. Quando eu digo meados, é esse horário das 9, talvez, se você queira observá-lo um pouco mais alto, você pode preferir aqui às 10 horas, aí ele já vai estar numa altura significativa, Saturno já vai estar na linha do horizonte, então a gente já vai percebendo que ao longo desses meses de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril e agora em maio, a gente percebe esse nascer mais cedo dos planetas Júpiter e Saturno. Então essa é bem a posição deles no céu. E quanto às conjunções, a gente vai ter conjunção de Júpiter com a Lua. Vou mostrar aqui a data. Então veja também o deslocamento dele, ele vai nascendo e vai ficando mais alto. Isso no mesmo horário, aqui 10 horas, você pode tentar observá-lo às 21 horas. Pronto, e aqui entre 19 e 20, especialmente aqui 20 de maio, será a conjunção de Júpiter com a Lua. A Lua que vai estar aquela fase minguante gibosa, né? Aquela fase que ela está aparentemente quase que totalmente cheia. Ela já saiu da fase cheia aí. A gente vai ver já já um breve resumo sobre as datas das fases da Lua. Então aqui a gente tem a conjunção de Júpiter com a Lua em 20 de maio de 2019. Logo no meados das noites, né, 9 horas, 10 horas, você já vai percebê-los juntos, aparentemente. Isso aí é bem interessante que, por saber a data dessa conjunção, para quem ainda não está tão familiarizado, já vai saber que essa aparente estrela próxima à Lua, no dia 20 de maio, é o planeta Júpiter. Lembrando que eu cito essas datas, né? Aqui quem acompanha a live já fica sabendo as datas, mas aqui na descrição a gente tem o post dos destaques do céu de maio de 2019, onde tem todas as datas sobre essas conjunções, os fenômenos, né, relacionados a essas conjunções, visibilidade dos planetas, fases da Lua e também os eventos em destaque, como eu falei no início aqui da transmissão, as Hetaquáridas de 2019, que embora já tenha passado seu auge, que foi agora no final de semana, a gente vai ter ainda uma boa e significativa atividade no início dessa semana. Então, segunda, hoje a transmissão, terça, quarta, ainda é possível ver meteoros. É importante destacar sobre isso, que vou resumir no final aqui da transmissão. Mas aqui voltando, a gente tem aqui a conjunção, como citei, de Júpiter com a Lua. E depois a gente vai ter uma outra bela conjunção, que vai ser de Saturno com a Lua gibosa minguante. Então, será na noite de 22 de maio de 2019. Então, essa é bem interessante também, essa conjunção, porque na noite de 22 de maio, quando você for observar a Lua e possivelmente ver o planeta, aí você vai ter essa referência, né? A Lua vai ajudar a você encontrar o planeta Saturno e também que você tem uma certa referência sobre o aparente brilho que o planeta tem. Como eu disse, para uns é notável no céu com facilidade porque a poluição luminosa não chega a interferir tanto, mas já ouço relatos e recebo já mensagens disso, que tem algumas pessoas que têm dificuldade em reconhecer Saturno no céu justamente devido à poluição luminosa. Não é questão de visão, não, ou alguma limitação do observador, não, quanto à visão, mas sim devido à poluição luminosa que gera um certo ofuscamento que não dá aquele devido
destaque que o planeta Saturno deveria ter, por ele ter até um brilho significativo no céu. Então é interessante essa referência de posição que você tem nessa conjunção entre Saturno e a Lua na noite de 22 de maio, quando eles estarão próximos aparentemente. Lembrando que aqui ambos, Júpiter e Saturno, já serão visíveis em meados das noites de maio de 2019. Bom, aqui eu vou voltar para a data da transmissão e vou avançar o horário até de meados para o fim das madrugadas, né, para que a gente tenha uma noção do céu das madrugadas de maio, até pouco antes aqui do amanhecer, justamente por conta da posição de dois planetas aqui em especial, principalmente esse que eu vou mencionar agora, que é o planeta Mercúrio. Veja aqui que, à medida que eu aproximo aqui a imagem, a gente também tem notável, além de Mercúrio, a gente tem próximo a ele aparentemente o planeta Urano, mais acima Vênus. O que é que demonstra? Que é justamente essas duas conjunções que eu falei logo na abertura sobre conjunções planetárias que teremos nesse mês de maio. Teremos a conjunção de Mercúrio com Urano e daqui a alguns outros dias a conjunção de Vênus com Urano. Será mais um desafio tentar ver Mercúrio com Urano devido a ambos estarem muito baixo na linha do horizonte, em relação à linha do horizonte. Requer que você tenha um horizonte sem obstáculos e isso é meio que próximo aí do amanhecer. Então pode ser que já tenha uma claridade aí do amanhecer. Isso aí vai variar um pouco esse nascer do Sol ou a proximidade do horário, se está claro ou ainda escuro, dependendo da sua cidade. Isso também varia no país. Aqui a gente tem ainda separados, aparentemente, já na próxima madrugada, hoje 6 de maio, mas na próxima madrugada será a madrugada já de 7 de maio. Eles ainda estarão uma certa separação, mas a máxima aproximação aparente, quando eu digo máxima aproximação, é aquilo que eles mais próximos estarão, será em 8 de maio. Veja o salto que Mercúrio dá no céu ao ponto, né, de passar aqui, aqui 7, 8, 9 de maio e já passa o planeta Urano. Quem tem esse deslocamento significativo é Urano. Perdão, é Mercúrio. Quem tem esse salto significativo é o planeta Mercúrio. O que eu iria dizer é que quem é mais lento é o planeta Urano. Lento quando eu digo ele quase que se desloca ali no céu, quase como as estrelas. Já Mercúrio não. Mercúrio tem um deslocamento muito significativo no céu e quem dá esses saltos é esse planeta. Quando eu digo salto é de um dia para outro. Você memoriza a posição, no outro dia já está numa posição diferente e isso é bem visível com Mercúrio. Então eu vou aqui só centralizar para mostrar justamente essa posição. Então na próxima madrugada, 7 de maio, 8 de maio é a maior aproximação. E aqui, 9 de maio, veja que já passou. Mercúrio, no caso, ele está descendo, né? Ele está indo em direção ao horizonte. Já Urano, ele está quase que com as estrelas de fundo ali do céu e subindo, digamos assim. Então essa dinâmica de movimento é bem interessante. Então,
para quem tentar observar essa conjunção de Mercúrio com Urano, a data sugerida é 8 de maio, é o final da madrugada antes do amanhecer de 8 de maio de 2019. Então, para a data da transmissão hoje, 6 está bem próximo aí. Na madrugada seguinte, a outra já será a oportunidade de observar e registrar essa conjunção. E na sequência, veja que Mercúrio está se deslocando e descendo em relação ao horizonte. Ele só vai ficar bem visível até meados do mês. E quem está descendo aqui agora, que também tem um deslocamento perante essa situação aqui em segundo lugar, é Vênus. Né? A gente tem um deslocamento muito rápido de Mercúrio e depois já percebe um deslocamento até modesto aqui do planeta Vênus. É justamente ele, Vênus, que está se deslocando aqui, enquanto Urano está quase que se deslocando como se fosse na mesma velocidade, entre aspas, das estrelas de fundo no céu. Então é ele que vai de encontro a Urano no final da madrugada antes do amanhecer de 18 de maio. É o caso aqui. Vou aproximar mais, centralizar aqui, para você perceber melhor tanto o deslocamento e essa maior aproximação. É possível que você veja no final da madrugada, antes do amanhecer de 17 de maio, 18 e 19, sendo que o máximo, né, de aproximação entre Vênus e Urano se dará em 18 de maio. Vai depender do seu interesse e que forma você terá de registrar. Se for uma tela objetiva ou a partir de um telescópio, será até uma aproximação de pouco mais de 1 grau, aproximadamente 1 grau, dependendo do seu campo de visão aí do instrumento, se é uma câmera, se é um binóculo, vai dar para ver. Com o telescópio vai depender da ampliação ou a outra forma que você vai utilizar. Com câmera fotográfica, então, acoplada ao telescópio, um método que eu inclusive até utilizo, aí pode ser que fique que seja possível, né, de você ver ambos os planetas no mesmo quadro. Então é bem interessante para aqueles que vão observar, mas especialmente também registrar como vai ser feita esse quadro em que você vai ter os dois planetas na mesma foto, né, no mesmo quadro da foto. É bem interessante. Vênus, que reina, digamos assim, em brilho e que se destaca bastante nas madrugadas. Eu vou botar aqui 4 horas, 5 horas. Se a gente acentuar mais esse horário, aqui pouco antes do amanhecer, quem olhar para Vênus em 18 de maio, tiver um binóculo, um luneta, um telescópio ou a câmera teleobjetiva, talvez possa ver Urano. Eu digo talvez porque vai depender justamente do quanto escuro esteja o céu da sua cidade, ou a olho nu se você tem uma ótima visão em condições ideais para poder observar Vênus e ver também Urano. E aqui, na sequência, eu vou mostrar também, voltando aqui para a data da live, aqui é a madrugada de 6, que já passou, aqui 7, que será a próxima madrugada, em diante, você vai ver agora como é que se dará esse deslocamento. Vou tentar centralizar na melhor posição aqui. Pronto. Então veja também o movimento de Mercúrio, de Urano e
do planeta Vênus. Assim acho que fica mais bem visível. Então veja Mercúrio que desce, Vênus se encontra com Urano, pronto. Bom, aqui a gente já está no início do mês de junho. Vai ter uma conjunção aqui da Lua com Urano em 31 de maio e no início de junho, no dia 1º de junho, a gente vai ter a conjunção aqui da fina Lua minguante com o planeta Vênus. Essas conjunções estão acontecendo justamente na transição de mês. Então, geralmente eu estou mostrando ainda em maio o que vai ocorrer, pelo menos aí no primeiro dia de maio. Desculpa, no primeiro dia de junho. Então, quando há essa transição, geralmente eu tento mostrar para que você já fique sabendo o que vai ter aí nesse início do próximo mês. Isso geralmente apresento por conta do que está acontecendo de Vênus com a Lua, né? Essas conjunções entre a Lua e Vênus estão acontecendo justamente na transição do mês. Bom, e aqui, como é o fim da madrugada, antes do amanhecer, é essa dinâmica que a gente tem no céu. Aí eu vou mostrar as constelações, né? Destacar algumas das constelações visíveis no período da noite. O que é esse período da noite? Como eu falei também no início da transmissão, é aquele que vai do anoitecer, assim que após o pôr do sol, do anoitecer até ali a meia-noite. Então, aquele período ali no relógio, digamos, da noite, não a madrugada, para que a gente fique mais assim habituado com esse período, justamente por conta, né, da maioria chegar no início da noite, observar o céu, embora haja muitas pessoas, eu fico muito contente com isso, daquelas pessoas que até nos comentários do site falam muito sobre observar o céu em meados e fim da madrugada. Isso é muito interessante, porque também há todo um aprendizado e até se antecipam as constelações que vão ser visíveis na noite, porque antes de serem visíveis no período noite, né, do anoitecer até antes da meia-noite, quem já acompanha de madrugada, daqui que chegue para esse período da noite, elas já estão familiarizadas com essas constelações. A diferença é que é como se fosse quem olha o céu pela madrugada vê antecipado, porque justamente para quem observa à noite vai ter que esperar os meses se passarem para que, pelo movimento da Terra ao redor do Sol, essas constelações vão mudando a posição até chegar no período de visibilidade à noite. É bem interessante também essa questão do movimento, né, da Terra e também a gente perceber essas constelações no período da madrugada e que depois, meses depois, você aguarda para que apareçam no período da noite. Então eu vou mostrar aqui, mas antes vou só deixar aqui conforme hoje, né, a data da transmissão. Essa visão também tem no post dos destaques do céu, que está aqui na descrição. Então você pode já também acompanhar. E o cenário é este aqui. Bom, aqui é o céu, já a partir das 8 horas, né, um pouquinho aí depois do anoitecer, em que a gente tem as constelações que vão se destacar no mês de maio. Eu tenho aqui Leão, vou só subir um pouco mais aqui, a constelação de Leão. Ela que se destaca bem pelas estrelas Regulus, que é a alfa, a mais brilhante dessa constelação, e a Beta Denebola. Essas duas estrelas aqui.
Veja que Leão já está bem ali no alto do céu, bem depois ali já do zênite, que é o ponto mais alto acima do observador, ponto mais alto do céu acima do observador. E aqui na sequência que eu digo até do zodíaco, né? Leão, vemos aqui a constelação de Virgem, onde a gente tem aqui a estrela Íspica. Ela é até notável, com um brilho significativo no céu. Tem aqui notável. E à esquerda, um pouco deslocada aqui à esquerda da constelação de Virgem, a gente tem aqui a constelação de Boeiro, onde temos a estrela Arcturus, ou Arcturus, né? Ela que é uma gigante vermelha e ela tem um brilho bem significativo, né? Ela já está aqui para o norte do céu, né? Que a gente fala norte do Equador celeste. Então é bem notável essa gigante vermelha, uma estrela laranjada, né? Que dependendo da umidade e das condições da sua atmosfera, ela reluz bastante, oscila muito, né? A cintilação dela é forte, aquele famoso piscar que a estrela tem. Aqui mais abaixo, só vou botar aqui um pouco mais o tempo, meia hora apenas para subir mais, que é a constelação do Escorpião, que é a constelação de Escorpião, onde temos a belíssima, né, e famosa estrela Antares, que é a Alfa, a mais brilhante dessa constelação. Além disso, a forma que o Escorpião tem, que é facilmente associável ao aracnídeo, né? Ele parece mesmo, a constelação do Escorpião parece de fato com o animal, diferente das outras que aguça muito a nossa imaginação. A gente tem uma grande imaginação para associar aqui o nome da constelação com o que ela representa. E aqui mais abaixo já se nota Júpiter, como eu falei, né? Aqui próximo de meados das noites de maio, a gente já percebe Júpiter no céu. Então, cuidado para não confundir ele com Vênus. Algumas pessoas até enviam alguns comentários imaginando que seja Vênus, mas não. Aí é o planeta Júpiter. Vênus ali só no fim da madrugada, até antes do amanhecer. E aqui mais para o sul, né, mais à direita, né, para quem está olhando para o leste, no sentido onde o Sol nasce, mas já indo mais para o sul, a gente tem a famosa constelação do Cruzeiro do Sul. Ela tem esse formato realmente aparente de cruz, aí também é outra constelação que condiz com o nome, né, Cruzeiro, uma cruz, e que ela aponta aproximadamente para aqui, ó, o Polo Celeste Sul. Né? A gente multiplica esse eixo maior algumas vezes e ele se aproxima aqui do Polo Celeste Sul. E aqui à esquerda do Cruzeiro do Sul, a gente se desloca para cá, onde a gente tem a Alfa e Beta do Centauro, Rigel Centaurus e Radar, né? Que são duas estrelas bem brilhantes, bem significativas assim quanto a sua notabilidade no céu e que ficam realmente próximos aqui do Cruzeiro do Sul. Bem interessante você habituar-se a observar o céu através dessas constelações, porque você cria cada vez mais uma exploração observacional. Você começa a identificar, saber mais sobre essas constelações. Bom, a princípio são essas que eu gostaria de destacar. A cada mês vou adicionar essas constelações que se destacam, né, no céu a cada mês, e sempre lembrando que você pode acompanhar nos destaques do céu, que a gente sempre inclui aqui também na descrição e está lá no site, que é o site astrope.com.br.
temos lá os destaques do céu, onde a gente menciona também sobre as constelações que se destacam no céu a cada mês. Bom, e aqui eu vou mencionar, né, aqui já no encerramento, mas ainda vou mostrar sobre as fases da Lua. Preferiria mostrar aqui justamente as fases, porque é interessante logo a gente ter uma noção dessas fases da Lua, até porque vai ter relação falar das fases da Lua com a chuva de meteoros etaquáridas, que justamente a primeira das fases, né, que a Lua tem, né, a fase principal aí, é a Lua Nova, que já aconteceu, né, 4 de maio, para a vista da data de hoje, da transmissão. E o que significa? O céu está escuro, sem o luar. Então, com esse escuro, você tem um bom contraste entre o escuro, né, aquele preto do céu, e as estrelas. E aí, quando você vai observar uma chuva de meteoros nesse período, esse contraste favorece a observação dos meteoros, até mesmo aqueles menos brilhantes, aqueles que menos se destacam, você vai ver, porque tem um contraste bom entre o escuro e o pouco brilho do meteoro. E se for brilhante, aí sim ele se destaca bem mais. Em contrapartida, se você tem a presença da Lua, né, especialmente quando ela está ali na fase cheia, o minguante, porque é o horário que já adentra ali a meia-noite e madrugada, isso o luar vai atrapalhar bastante sua possível observação de meteoros. Não é o caso. Ou seja, essa chuva de meteoros coincidindo aí com o período da Lua Nova é ótima e dá muitas chances para que você tenha uma excelente observação. Então a Lua Nova, 4 de maio, e na sequência aqui a Lua Quarto Crescente, que será em 11 de maio. A Lua Cheia, que será em 18 de maio. E próximo do final do mês, a Lua Quarto Minguante em 26 de maio. A gente terá o perigeu lunar em 13 de maio e o apogeu lunar em 26 de maio. Lembrando que essas fases da Lua de maio de 2019, a gente tem um vídeo aqui no canal do AstroPE. Peço gentilmente que você acesse aqui no canal os vídeos e vai encontrar o vídeo das fases da Lua de maio. E se possível assista, deixe o like, o gostei, que isso ajuda bastante no vídeo e dá relevância a essa informação das fases da Lua. E aqui também no vídeo da transmissão, se possível, deixe o gostei, porque isso, além de engrandecer o trabalho, reconhecer e valorizar o trabalho, também dá relevância ao vídeo e ao conteúdo. E aqui por mostrar sim, é justamente uma imagem, né, que mostra a posição, mas eu vou falar de uma forma bem resumida, sem muitos detalhes, mas que vai favorecer sua observação ainda nessa semana. Então, o que temos aqui é a chuva de meteoros etaquáridas. Né? Essa chuva de meteoros ela é visível, ela é muito bem visível aqui do Brasil por conta da sua posição no céu. Então, será muito bem favorável observá-la. E, como eu tinha falado, embora o auge dela já tenha passado aí, ó, da madrugada do domingo, que é do sábado para o domingo, 5 de maio, e da madrugada da segunda que passou, que é do domingo para hoje, segunda, não quer dizer que você tenha perdido o fenômeno. Pelo contrário, essa chuva de meteoros, as etaquáridas, ela apresenta uma quantidade de meteoros ainda significativa pós as datas do máximo do fenômeno. Então, arrisque-se a observar essa chuva de meteoros ainda nessa semana. Então, nessa próxima madrugada, que já vai ser da terça, e ainda na próxima, que é a madrugada da quarta, tente sim ainda procurar observar essa chuva de meteoros.
ela tem uma quantidade significativa de aproximadamente 40 meteoros por hora. Claro que isso aí é médio, né? Pode ser mais ou pode ser menos, e em condições favoráveis de céu, né? Céu escuro, com baixíssima poluição luminosa, ou ausente se for possível, e um céu limpo, sem nuvens, isso aí também vai favorecendo. E também quando você está num lugar de céu aberto, né? Sem muitos obstáculos ao seu redor, para que você tenha uma visão ampla do céu. E aqui, né, o horário, né? A gente sempre se pergunta o horário. Devido à posição que essa constelação aparece no horizonte, você tem que tentar começar a sua observação a partir das 3 horas da madrugada. Então, se você tentar observar agora na próxima madrugada, que a transmissão hoje se dá numa segunda-feira, então a próxima madrugada vai ser a madrugada da terça. Então, a partir das 3 horas da madrugada da terça até o amanhecer, você tem esse período de observação. E apenas para bônus, né, oferecer um bônus, é que essa chuva de meteoros ela é bem favorável para nós do hemisfério sul, porque as noites estão ficando mais longas. Então, o que é que significa? Quando eu menciono até antes do amanhecer, esse amanhecer demora a acontecer, ou seja, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer, dependendo das cidades no país, esse amanhecer pode se dar ali às 6 até beirando 7 horas, né? Já começa a acontecer isso, porque estamos nos aproximando de junho, onde teremos o solstício de inverno, né? Então as noites passam a ser mais longas, já estão ficando mais longas, especialmente para aqueles que moram cada vez mais ao sul do país. A gente sabe disso, né? Que é devido à latitude. Então quem mora ali perto do norte-nordeste não tem tanta essa diferença de noites mais longas, mas à medida que a gente vai indo mais para o sul do país, essa percepção se torna mais evidente. Então, como menciono aqui, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer, dessas próximas madrugadas dessa semana inicial aí de maio, ainda é possível ver a chuva de meteoros Eta Aquáridas. E temos também aqui no link da descrição o post sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas, para que você saiba mais sobre essa chuva de meteoros, justamente essas informações que eu mencionei sobre a posição que essa constelação se encontra, que é necessário olhar para o leste, sentido onde o Sol nasce, sem dificuldade a partir dessa hora aí, das 3 horas da madrugada, horário de Brasília, até antes do amanhecer. Essas informações também como a origem, que ela é associada ao cometa Halley, já estou falando muito do que seria bom, se possível, você acessar para saber mais essas informações. Mas no post sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas tem todas essas informações e detalhes, que é bem interessante, se possível, acesse e divulgue para outros amigos para que conheçam sobre esse fenômeno. E, bom, fazendo uma síntese e resumo sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas, aqui também já destaco bastante. Iria fazer uma apresentação dedicada a ela, mas essa semana que passou, tivemos muitas atividades em escolas e isso dedicou trabalhos da equipe para que a gente não ficasse disponível, digamos assim, ou com aquela total energia para que a gente fizesse as transmissões. Mas já resumi brevemente, creio que já seja possível para que você tenha algumas informações e orientações para saber sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas. Mas os destaques do céu aqui, como apresentado, as informações que mencionei, como as datas das conjunções, né, já lhe ajuda bastante para saber onde olhar para o céu e quando acontecerá. Lembrando que tem o post dos destaques do céu aqui na descrição e que sempre procure estar visitando, divulgando, se possível, para outras pessoas, porque isso aí vai cada vez mais construindo tanto um hábito como um aprendizado para que você tenha mais conhecimento e entendimento sobre conhecer e descobrir cada vez mais o céu. Bom, vou encerrando por aqui. Eu sou James Solon, professor de astronomia do Grupo de Astronomia de Pernambuco, o Astro PE. Até a próxima live, até a próxima transmissão. Obrigado
para quem sempre nos acompanha, que deixa seus comentários aqui no YouTube, no site e também lá no Facebook, tanto na página como no grupo, e que está nos seguindo também no Instagram. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam e nos apoiam. Obrigado, tchau.